Rafael Fernandes Leandro. Cidade: São Carlos, São Paulo. Pergunta: Olá, boa noite. Agradecido pela oportunidade. Como favorecer a superação de ilusões que temos sobre nós mesmos para enxergarmos, pelo menos, aquilo que é urgente percebermos em nossa personalidade e comportamento? Agradecido. Pergunta excelente. No universo da modernidade, em que as pessoas têm que ser multifacetadas, multifocais, multitarefa, a completude sempre é o caminho da realização e até da competência profissional no mercado de trabalho. Quanto mais também falando no universo familiar, afetivo e espiritual também. Nosso objetivo é ampliar a psique em todos os setores possíveis. Esse é o processo evolutivo por excelência. Ampliarmos nas nossas lacunas as nossas aptidões ainda pouco desenvolvidas, aproveitando o carro-chefe daqueles talentos que já foram desenvolvidos noutras encarnações ou mesmo nessa existência mais galvanizados, ativados por experiências específicas da nossa biografia dessa existência física e mesmo pela nossa genética, que nos condiciona a exteriorizar mais ou menos certas características que já trazemos conosco de outras vidas. Nessa semana, a Eugênia falava numa mensagem pessoal, falou de resolvermos os processos psicológicos. E não, ela usou outras palavras que nós usamos com frequência no vernáculo. E não só por serem palavras, mas sim conceitos que nós aplicamos à resolução de problemas. Questões ou processos resolvidos e não equacionados nem erradicados. É muito comum a gente dizer, vamos remover, erradicar, né? Arrancar uma raiz. Em psicologia profunda, você sabe que não há nada na mente que possa ser extraído, nada que possa ser cindido. Porque se acontecer isso, essa cisão acontece apenas no plano consciente, mergulha no inconsciente, degenera-se no inconsciente e retorna deformado, monstruoso, aquele aspecto negado que perdeu cidadania em nossa mente consciente. Nós precisamos, por que não equacionados ou erradicados? Voltando ao primeiro ponto, que foi o último, de erradicar. Se nós queremos cortar, fragmentar, tem um filme muito forte, recentemente publicado, Fragmentado, bem chocante, mas elucidativo sobre esses fenômenos da cisão da personalidade. A síndrome da múltipla personalidade já caiu em descrédito no meio científico há muito tempo. O filme retrata isso, não vou entrar em detalhes, não temos nenhuma participação nos direitos autorais e na bilheteria, pelo contrário, os estudos ficam interessados que a gente divulgue para que as pessoas assistam. Então, mas também não temos nenhuma participação. Seria maravilhoso para resolvermos todas as questões normalmente financeiras que existem em atividades espirituais. Né? Nós não temos dízimo, não há nada obrigatório, então todas as atividades espirituais que procuram essa visão mais moderna, mais atualizada de compreender o dízimo como uma taxação do povo israelita estabelecida, esse imposto estabelecido dos 10%, era um imposto único do Estado de Israel, foi assim que os pediram para lembrar a origem do dízimo, porque era um Estado teocrático. Nós respeitamos aqueles que consideram que o dízimo seja obrigatório porque está na Bíblia, mas muita coisa está na Bíblia que nós não podemos aplicar hoje. Então, só para essa questão, para fazer um humor um pouco sobre a questão de não termos participação. Nesse filme muito forte, embora a síndrome da múltipla personalidade, no máximo se considera uma dupla personalidade que está no campo das diversas esquizoidias. A última vez que eu fui ler sobre o assunto, considerava-se que existiriam mais de 90 formas de esquizofrenias. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa é considerada vasta. Então, algum nível de fragmentação, entretanto, se não completa, nós temos. Nós temos faces de personalidade. E algumas pessoas percebem, mas claramente outras não. O lado mais brincalhão, o lado mais sério, o lado mais devocional, o lado mais distanciado das pessoas, o lado mais social. E, obviamente, alguns desses traços são mais fortes na nossa personalidade e outros não são tão fortes assim. Nós não podemos, então, cindir. Não pensemos, vou resolver criando uma ruptura. Ruptura da mente é isso mesmo, é um transtorno. Nós não podemos criar rupturas da mente, mutilações da mente. Fazemos isso. Aquela peça viva, porque a mente é toda viva, a gente corta, aquele pedaço fica vivo e independente do nosso processo mental consciente. Olhem que perigo.
o outro ou a outra dentro de nós. Como temos, por exemplo, sejamos homens ou mulheres, por isso que falei outro ou outra. Vamos imaginar um homem masculino heterossexual. Tem o seu lado feminino interno. Mesmo que ele não consiga acessar, vai ter mais dificuldade se ele for muito masculino, heterossexual, e por isso mesmo inconsciente. Jung trabalhou muito isso, ele que era um espécime muito claro desse psicotipo do homem muito masculino heterossexual, a meu ver pelo menos. Ele falou sobre, criou o conceito da ânima como um aspecto feminino subdesenvolvido nos homens, que está no inconsciente, que em algum nível rege os processos do inconsciente, como a sombra psicológica, a criança interior, já não o Jung, mas os junguianos. Temos essa face criança, que pode estar ligada ao truão, ao brincalhão, mas não. Ou então o animal interior, aspectos, quem pode negar em si, aspectos de uma subpersonalidade animal. Nós temos, o nosso corpo é animal. Nós estamos insulados e mergulhados, residimos enquanto estamos encarnados num corpo de estrutura, fisiologia completamente animal. Apenas somos animais no corpo físico mais sofisticados, com o cérebro muito mais desenvolvido, com funções que os animais, mesmo os primatas, não têm. Apenas isso. E há autores que dizem que essa diferença é bem pequena. Isso bate com a tese evolucionista de todas as escolas reencarnacionistas de que nós estamos em processo, não todas, algumas falam da metempsicose, que é o retorno à condição animal. Isso aí é um primarismo atávico, desculpem a redundância, é um primarismo, um atavismo, para ficar melhor. É uma visão supersticiosa sobre a reencarnação. A reencarnação acontece com um processo evolutivo do indivíduo como espírito através de vários corpos, assim como isso eu tive dificuldade de aceitar no início. Mas depois, quando a gente vai se enfronhando, se dedicando à temática, eu não me perdi da pergunta de Rafael, não, só porque a gente está abrindo para responder as questões de todos e ampliar o contexto do assunto. Não podemos restringir os assuntos, assim, abrir as temáticas para que elas possam se entrelaçar com outras reflexões. Senão, nós desconectamos, cindimos, como cindimos a mente, de um todo, sem o qual essa questão fica alienada. Nós precisamos de entrelaçar essa questão com outras possibilidades de reflexão, outras dimensões paralelas do nosso ser, para que nós possamos conhecer em profundidade. Essa questão da evolução é fundamental para esse assunto que Rafael trouxe, as ilusões que temos nós mesmos, algumas urgentes a serem resolvidas. Resolvidas, não erradicadas nem equacionadas. Como seres, vou chegar ao equacionado já já, como seres em processo de evolução, assim como nós temos no estudo da paleontologia, depois da paleoantropologia, que é o estudo de fósseis em antropóides ou seres humanos no período pré-histórico. No estudo dos fósseis, nós vemos que isso é inequívoco, que houve evolução das espécies. A proposta de todas as escolas reencarnacionistas e espiritualistas é que nós, as mais lúcidas, assim como os indivíduos, assim como espécies evoluíram de organismos mais simples para organismos progressivamente mais complexos, com paradas curiosas, inexplicáveis em cada tronco filogenético, em certos níveis de evolução, parando ali, inexplicavelmente. Por que, por exemplo, os antropóides que foram nossos ancestrais dos nossos corpos, por que certos ramos, essas ramificações de descendentes pararam, por exemplo, nos símios? Nós não somos descendentes dos macacoides. Os símios são primos nossos. Nós temos ancestrais comuns. Mas por que um ramo se desenvolveu para as diversas espécies de símios, chimpanzés, orangotangos, gorilas, etc., e todos eles parados evolutivamente naquela faixa, naquela condição, naquela estrutura? E nós, seres humanos, os descendentes daqueles antropóides que chegaram à condição do Homo sapiens, continuaram se desenvolvendo. São esses mistérios magníficos que deixam claro que é uma inteligência diretriz, que existe uma estratégia, existe uma logística evolutiva muito avançada que nós temos dificuldade de acessar. Essa história de dizer que é tudo caótico é porque nós queremos a pulso colocar em nossas cabecinhas de 1,1 kg, 1,2 kg de encéfalo, de cérebro. Queremos colocar o universo todo na nossa cabecinha miudinha. A gente não gosta de reconhecer
principalmente alguns setores de seitas ateias materialistas, que querem a pulso colocar o universo todo na cabeça, com todo respeito àqueles que o fizeram de forma, vamos dizer, uma abordagem crítica ao religiosismo convencional castrador, fanático, supersticioso, diabólico, manipulador de pessoas. E, sem dúvida, nós temos que ficar contra o clericalismo de má qualidade. Isso é indiscutível. Isso é uma questão. Outra questão é nós renunciarmos à percepção do universo como é, complexo, abrangente. Como até os pensadores de física sobre partículas falam que nós estamos no universo que a sua base, cuja base desse universo é consciência subjacente, inteligência, informação viva. E isso é o que nós hoje já podemos perceber com as nossas reflexões racionais conforme nosso grau de desenvolvimento cognitivo e de acordo com os nossos instrumentais de análise e observação de fenômenos, por exemplo, os aceleradores de partículas, para a colisão das partículas, como a maior parte das pessoas tem algum acesso a isso aí. Voltando. Quanto mais evoluídos, quero dizer, quanto mais tivermos desenvolvido lucidez, quanto mais nossos aspectos cognitivos estiverem acentuados, entrelaçados, imbricando-se para se complementarem, e ao se complementarem, fazerem-se mais ainda aguçados e abrangentes e profundos, quanto mais lúcidos como espíritos nós formos, mais nós sobrepujaremos as influências do corpo físico e da cultura ambiente. Desculpem, cultura ambiente. Do ambiente, incluindo a cultura. Melhor assim. Essas são as pequenas falhas de filtragem. Isso é falha de filtragem. E de organização linguística, né? Todo mundo temos que ficar atentos, assim como a gente fica atento lá, ainda que sutilmente o uso do português, do nosso idioma pátrio, né? O nosso primeiro idioma, a gente tem que ficar bem atento aos conceitos, aos raciocínios, ao pensar correto. E, sobremaneira, o que menos nós fazemos ao sentir com acerto, com elevação no sentido não de pretensão de superioridade, com ética, com desejo sincero de serviço, que não é santidade, não é luz espiritual, é saúde psicológica, saúde moral, decência. Toda pessoa de bem normal sente satisfação em ser útil. As pessoas adoecem se não forem trabalhar. Isso é bem conhecido, pessoas normais. Mas ter acesso a isso e ativar isso, o gosto de ser útil, de fazer bem às pessoas, só pessoas psicológicas e moralmente muito doentes não se sentem bem em fazer bem às pessoas. É o normal. Como as diversas escolas de terapia, psicologia, psicanálise, psiquiatria estão muito condicionadas a isso, a essa crítica de diversos autores, a morbidez mental, ao patológico, nós perdemos a perspectiva do ser humano normal e mais ainda do ser humano supranormal, que existem essas pessoas. É uma questão até de estatística. Se nós temos pessoas abaixo da margem da média evolutiva ou da sanidade mental, do que nós consideramos o que é normalidade. A tendência é considerar hoje que todos têm o que sempre se sabia nas escolas de sabedoria, nas tradições espirituais. Todos temos um grau de anormalidade e distúrbio, assim como temos presença de inclinações malevolentes e tendências a fazer o bem e sentir o bem, com graus variados. Mas assim como há essa média, qualquer que nós consideremos, e de acordo com a evolução do planeta e da civilização, essa média vai subindo, ainda que muita gente questione, mas está subindo. Lembremos que o que é historicamente nós falarmos em 1.500 anos. Nós tínhamos multidões enlouquecidas nos círculos romanos gritando por sangue, com gladiadores se despedaçando, com cristãos sendo devorados por feras famélicas. Hoje nós temos multidões gritando para 11 homens de um lado correndo, 11 homens do outro lado, desculpem, os futebolistas apaixonados, 11 outros homens do outro lado correndo atrás de um pedaço de couro em forma de bola e chutando para lá, chutando para cá, tendo que introduzir aquele couro numa certa algo simbolizado que eles têm que introduzir, não é? Então... Mas isso é evolução. Por que eu brinquei assim? Porque alguém pode desenhar por não gostar. Eu não gosto de futebol, ficou claro, né? Mas que maravilha que as pessoas gostam de futebol. Elas queriam ver sangue nos circos. Os estádios modernos são o paralelo atual dos círculos romanos. E Roma,
era o centro da evolução planetária. Na época, só 1.700, 1.900 anos, 2.000 no máximo, só. Historicamente é muito pouco. Então a evolução média a evolução média planetária está acontecendo mesmo. Nós tivemos as aberrações do nazismo, mas a reação internacional, os movimentos humanitários que aconteceram, essa reação que aconteceu e todos esses movimentos que aconteceram por conta dos horrores perpetrados na Segunda Guerra Mundial e na anterior, a primeira, que seria a guerra que veio para eliminar todas as outras, isso é muito falado, né, historicamente, os registros históricos da época, etc. Nós vemos ainda muita maldade, muito crime, a imprensa noticia muito, as informações correm rápido, então cria-se essa ilusão, e principalmente porque má notícia dá ibope na linguagem do século XX. Dá acesso, dá visualização, dá curtidas, as pessoas querem ver, se informam, entram naquele site de notícias, aquele portal ou daquele órgão de imprensa. Então, criamos uma distorção da realidade. Não chama atenção, não há atratividade, lamentavelmente, quando se trazem boas notícias. As pessoas somos condicionadas, atenção, nós somos condicionados, nosso cérebro foi preparado para sobreviver na selva, dando atenção ao que é perigoso, nós damos mais atenção ao que é negativo, não porque gostamos de curtir, não é masoquismo, porque nós fomos programados e, em termos filogenéticos, diversas camadas de evolução, quando fomos répteis, tudo bem que alguns não querem admitir, problema de quem não quiser admitir. Alguns são... Bem, vamos pular esse comentário. Répteis, aí fomos lá, mamíferos, já um sangue quente, né? Um ratinho, um roedor, uma coisa assim. Bem, vamos evoluindo até chegarmos aos mamíferos superiores. Claro que antes de répteis, lembremos, né? Anfíbios e peixes, etc. Não estou excluindo grandes camadas de evolução filogenética, não. O nosso próprio cérebro retrata que temos tudo isso dentro de nós. Só o cérebro. O corpo todo revela isso. Muito bem. Os mamíferos superiores, dentre os quais os primatas, e dentre os primatas nós seres humanos. Fomos condicionados a isso, mas psicologicamente no correr de várias encarnações, sofrendo conflitos, crises, morte iminente, tragédias, umas em pós outras. Nós temos um carreiro de sofrimentos e traumas de diversas existências que é de surpreender que ainda estejamos cada vez ficando mais civilizados, apesar desse estofo de animalidade e primitivismo que está muito no nosso inconsciente, e de nossa inclinação a prestar atenção, principalmente na face negativa, destrutiva, sombria dos eventos da vida. É muito comum uma pessoa atingir um certo objetivo e se desgostar completamente de toda a empolgação que ela tinha para chegar naquele ponto, desaparecem. Por isso nós temos que fazer um exercício constante de autoconhecimento e de voltar a sintonizar com os aspectos profundos de nós mesmos. Então, o ponto que faltou do que a Eugênia falou, o equacionar. Nós queremos muitas vezes porque somos treinados, não porque algumas pessoas só são racionais. Nós somos educados na instrução formal a ser racionais. Nós não somos educados para abrir a mente para a intuição. Agora que há pequenos esforços, improvisações nesse sentido, tomara que isso se... Não só, oxalá, oh meu Deus, que isso aconteça e larga e profundamente. As iniciativas educacionais que estimulam a criatividade, a interação social e ecológica, e não só o lado racional do ser humano, o lógico-matemático. E como nós somos treinados pela instrução formal, e a sociedade como um todo supervaloriza, a nossa cultura é essa, a supervalorização do que é lógico-matemático. Os testes de QI ainda aplicados se baseiam em avaliar a capacidade lógico-matemática de uma pessoa e a capacidade verbal-linguística. Só isso? São dois pontos importantes. Só falando da intelectualidade humana. Nós temos várias outras inteligências que não são inteligência racional. Nós temos a inteligência emocional, intuicional, moral, quem disse que muito impulso solidário, a pessoa que está acima dessa margem da média evolutiva, assim como existe o psicopata, o criminoso, o narcisista, completamente inconsciente, irresponsável, desonesto, quem diz que acima, o mesmo percentual, fala-se de 3% da população, de qualquer contingente populacional, em qualquer parte, 3% aproximados de antissociais. Entre esses 3%, um terço, ou seja, 1% da população total, é de psicopatas ou sociopatas, que é a linguagem mais
utilizada. Por que não considerar no extremo oposto da margem, não teríamos os 3% muito sensíveis, muito empáticos, muito compassivos? Lógico que temos essas pessoas. Todos nós temos esses traços. Mais de um lado, mais de outro, etc. Então, não podemos equacionar, jogar lógica, raciocínios matemáticos. Vamos trazer variáveis, descobrir variáveis e, a partir daí, variáveis. Qual é a questão? Qual o ponto para resolver? Não um ponto. É um território a ser mapeado, a ser conhecido. Assim como a gente vai fazer uma conquista de um território desconhecido, chegam especialistas como hoje, não conquista no sentido de exploração, de abuso ecológico ou de comunidades primitivas humanas, tidas como primitivas porque menos desenvolvidas culturalmente. Se é que assim podemos entender, mas é preconceituoso dizer que não. Então, claro que no nível tribal há menos desenvolvimento cultural do que no nível que nós estamos, tecnológico, pós-industrial. Há elementos destrutivos, doentios, malevolentes, indubitavelmente. Não há nada que aconteça sem suas faces negativas. De novo, voltamos ao assunto. Mas nada de matemática. Então, quando vamos explorar um território novo, conhecer um território novo, é assim que se resolve a psique. Resolvemos uma questão, um processo em nossas mentes. Surgem outros. É avançar na direção do horizonte. E Jung falava sobre isso. Quando nós conhecemos o inconsciente, a inconsciência larga em vez de se retrair. Eu estou voltando à pergunta de Rafael de São Carlos, São Paulo. Aquilo que a gente percebeu no nosso pessoal do comportamento. Então, sobre tudo isso, em suma, para resolvermos ilusões, temos que ter contato com a realidade. Aquela questão da lucidez, de ampliar a percepção do território de nossas almas, de ampliarmos a conexão com nós mesmos em profundidade. Isso tem que acontecer em dois sentidos. Para dentro, o campo interno, intrapsíquico, o conhecimento de nossas intenções verdadeiras, e no sentido também extrojetado, a parte exterior das nossas personalidades, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso comportamento para fora, não as atitudes íntimas, como nós nos posicionamos, os ângulos de observação que nós utilizamos ou escolhemos, consideramos melhores, mas sim externamente, como nós revelamos realmente as escolhas que fizemos e quem nós realmente somos ou estamos de acordo com o certo grau evolutivo pelo comportamento. O comportamento nos revela. As nossas interações sociais nos revelam. Como nós nos posicionamos diante dos dramas externos, de relacionamento com pessoas, com organizações, com situações, essas situações nos revelam. Então temos que observar esse âmbito mais empírico possível, quanto mais empírico pudermos, ou seja, realmente observarmos como nosso Senhor Jesus falou. Olhem como isso é moral também, é espiritual. Esses assuntos profundos da alma estão lá nos evangelhos, nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para todos nós, para todas as épocas da humanidade. Isso é, para nós, no nosso modo de ver, indiscutível. Suave dizer nosso modo de ver, é indiscutível. A questão é como interpretamos Jesus. Conhece-se a árvore pelos frutos. Nós somos essa árvore metafórica. O fruto tem que ser bom no comportamento. Não adianta só imaginar, fazermos um estudo da seiva, do caule da árvore que nós somos, como é a folhagem dessa árvore que nós somos, como são as flores, lindas flores, perfumadas. O fruto, o efeito, a utilidade. Se isso não for bom, nós não seremos uma árvore de boa qualidade, uma árvore humana, metaforicamente falando, de boa qualidade. As ilusões serão quebradas à medida, como disse nosso Senhor Jesus, do Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade nos fará livres. A verdade pessoal, quebrarmos as ilusões aos poucos, não vamos deixar de ter ilusões, como os preconceitos são ilusões, como as hipnoses culturais são ilusões. Aos poucos vamos vencendo tudo isso, aos poucos, embora sejamos desligados de qualquer movimento religioso, nós somos cristãos, nós seguimos os evangelhos, os 4 evangelhos clássicos, nós propomos para todas as pessoas o culto diário do evangelho, como se toma banho e se respira, tem que ser todos os dias. Os evangelhos clássicos. Não ninguém fracionando o evangelho dizendo o que é que se deve ler. As pessoas estão satisfeitas com o que o pastor ou que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou que um padre falou, ou da igreja estabeleceu no jornalzinho da missa do fim de semana, aquele trechozinho que foi escolhido por terceiros. Vamos ler os evangelhos, os originais, todos os dias,
todos os dias. Temos a coragem de facear o verdadeiro Jesus, não o Jesus das tradições espirituais. Um Jesus santarrão, um Jesus passivo e meigo. Jesus era uma tempestade no deserto, com todas as forças de Deus, vitalizando que estava com um chicote na mão, revirando as bancas do templo. Vamos ver Jesus como ele realmente é. Como todas as forças de Deus, completo, não passivo e doce, que Jesus não tinha absolutamente nada disso. Afável, amável, mas o tempo inteiro firme, duro e direto. Como ele disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Irmão, pelos laços espíritos, sob supervisão dos nossos amoráveis mestres espirituais, mestres do plano sublime, Benjamin.